Só podemos alcançar a compreensão da perfeição, da totalidade e da unidade em Deus. Significa que a pessoa vai alcançar a compreensão da perfeição, da totalidade, ela vai virar o gênio, o sumo gênio da inteligência? Não, significa que ele vai atingir a paz em suas emoções. E aí tudo que lhe for dado saber, conhecer e intuir, vem dessa paz. É lógico, né? Vem do potencial e da bagagem intelectual de cada um. É que nem aquele filme lá, o Sem Limites, da pílula, que diz que aumenta o potencial de inteligência da pessoa de acordo com a inteligência que a pessoa já tem. É que o cara toma a pílula e ele, no fim, ele percebe tudo que, no fim do filme, ele percebe tudo que acontece ao redor dele, tudo, exatamente tudo. E aí um cara lá que chantageia ele no decorrer do filme para tomar a pílula, o cara é um trombadinha e o cara consegue virar um gangster tomando a pílula, só. Um gangster meia boca, né? Nem é um gangster assim, top master. Por quê? Porque era a inteligência do cara. Então, só podemos alcançar a compreensão da perfeição, da totalidade, da unidade em Deus. Então a pessoa, ela vai percebendo na sua intuição essa unidade mesmo, porque ela sente essa unidade em suas emoções. E isso vai se manifestando na vida da pessoa na mesma medida em que ela cede ao mal. Ela não se opõe à situação adversa. Ela pode de vez em quando ter uma catarsezinha e ficar com a raiva. Não tem importância, aquilo é uma oportunidade para ela treinar melhor no dia seguinte. Mas a maior parte das raivas e das frustrações vai sumindo rapidamente quando aprofunda o conhecimento nesse assunto aqui. Só atingimos nosso alvo quando abandonamos todos os conceitos de verdade, e isso só se dá com a graça. Qual que é o alvo? O alvo não é a unificação. O alvo não é extinguir o ego, mas colocar o ego a serviço do self, os dois são uma coisa só na vida da pessoa. Só atingimos nosso alvo quando todos os conceitos de... Só atingimos o alvo quando abandonamos todos os conceitos de verdade. E isso só se dá com a graça. Então não tem meia verdade e não tem duas verdades. Só tem uma só. Existe uma onipresença que nos manifesta e nos permeia. E existe a realidade ilusória do ser humano, bem e mal. Então, quando a gente abandona os conceitos que a gente teve até entender esse assunto aqui, a gente abandona tudo que achou que era verdade dali para trás. Então, mas a hora que não é que a pessoa abandona de uma vez, ela entende intelectualmente que estava viajando, que nem aconteceu comigo. Falei, nossa, então tudo que eu aprendi está errado. Então, como eu disse na palestra do Sermão da Montanha, significa que o indivíduo entendeu tudo e pode tudo? Não, significa que a partir dali ele começa a trocar tudo, porque tudo que ele aprendeu até ali estava errado. O conceito de bem e mal que ele tinha, ele percebe que é completamente equivocado. Então só atingimos nosso alvo quando abandonamos todos os conceitos de verdade que a gente tinha até ali, até entender esse abandono da crença no bem e no mal. E isso só se dá com a graça. Mesmo quando ele consegue entender o assunto e vai treinando, ele ainda não sente a graça, ele vai sentir frustrações, ele vai estar na catarse, ele vai estar... Porque qual vai ser o nível de aprofundamento que a pessoa vai dar para o assunto? Não que todo mundo precise estudar 4, 5 horas por dia e meditar 2, 3. Mas o cara vê um vidinho de vez em quando, ele lê 2 páginas por semana, não sai do zero, né? Então, isso só se dá com a graça. Então, quanto mais ele aproxima do viver pela graça, ou seja, quanto mais harmonia, porque para a maioria das pessoas falar da palavra graça é uma coisa bem indigesta, né? Vamos melhorar as explicações, embora seja redundante, né? Quanto mais harmonia ele tiver nas suas emoções, porque ele percebe que passa a confiar na vida, porque está entendendo mecânica quântica este assunto aqui. Ou se ele não tiver aproximado da mecânica quântica, mas estiver entendendo profundamente esse assunto aqui, dá na mesma.
ele vai sentindo tanta harmonia nas suas emoções, que ele deixa de colapsar as desgraças. Então ele vai percebendo a atuação da graça na vida dele. E o que é a graça? A graça é tudo que a pessoa faz, ela fazer melhor. É tudo que a pessoa conhece, ela conhecer melhor. É ela começar a entender o outro ser humano e ela mesma. Ela começar a perceber, mas que historinha é essa de que Deus é amor? Quando ela percebe que ela pode deixar esse fluxo de amor fluir através dela para tudo e para todos, porque é benéfico para ela mesma, ela começa a ter vislumbres da graça. Então a pessoa, quando começa nesse assunto, ela tem que desconfiar. Se ela entende, ela tem que duvidar. Não é possível. Será que isso é verdade? Esse tipo de pensamento é ótimo. Porque qual é o pensamento ruim? Ah não, isso aí pra lá que isso aí não interessa, é viagem maionese. O bom é desconfiar. Porque se a pessoa desconfia, ela tá colocando em xeque-mate a própria fé. Que fé é essa que eu tenho tanto problema? Por que eu tenho raiva, frustração, mágoa? Por que eu tenho altos e baixos? Significa, que nem a gente já falou aqui quantas vezes, né? Significa que a pessoa vai ter sucesso máximo e absoluto? Não. Significa que a pessoa vai ter cada vez mais harmonia nas suas emoções e vai fazer cada vez melhor tudo que se propôs a fazer. E isso não abre possibilidades novas? Isso não pode trazer oportunidades novas e inesperadas? É lógico que é assim que funciona. Quando eu tinha uns 24 anos de idade, eu li a Profecia Celestina. Alguém aqui leu? Naquela época foi uma reviravolta na minha cabeça. Um nome meio estranho. Eu fiquei chato, eu queria explicar para as pessoas. Na verdade, foi um boom assim. Opa, segue em frente que um dia você chega lá. Que parecia que eu tinha entendido, mas quanto problema eu enfrentei depois daquilo. Naquela época foi bom, foi um boom, um êxtase. Você entendi, agora estou livre, entendi uma coisa aqui. Mas não foi o suficiente, é lógico, né? Foi um caminho, né? Foi um caminho. Uma abertura. Mas o que a profecia celestina trata? Do mesmo assunto. Que ela fala direto lá de sincronicidade. Né? Do nível energético, de perceber a sincronicidade, de seguir os sinais. É o viver pela graça, é a mesma coisa. Despindo todos os conceitos sobre vida, verdade e amor, estaremos em Deus. Porque os conceitos de vida, verdade e amor que a gente tem, sem entender a totalidade do todo, é bom usar todo, porque a gente faz o jogo com duas palavras que quer dizer a mesma coisa, mas aí a pessoa, se ela ouve uma pessoa além de, uma palavra além de Deus, ela, mas todo, mecânica quântica, principalmente o público que está assistindo palestras de mecânica quântica, que é cada vez maior, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido, Sandro, que a mecânica quântica, ou física quântica, ela é bem teórica, mas o material de Joel é a prática. É você ler, ela é a prática pura. Prática pura. Prática pura. Porque se você ficar muito na física quântica, você fica só na teoria. Você fica só na física quântica, como a gente disse na última aula, né? Obrigado por ter feito esse gancho pra gente aqui. Não, porque faz tempo. Quando eu falei isso na última aula, tem 2 ou 3, nem estou me incluindo, não tenho a pretensão de me incluir entre eles, eu faço o melhor que eu posso, cada dia mais, mas tem 2 ou 3 palestrantes de mecânica quântica aí que trata a coisa com seriedade. O resto mistura muita coisa, né? Mistura muito pensamento positivo, muita técnica, não sei do que, não sei das quantas, né? Explica os arquétipos de forma equivocada. Uma coisa tão complicada. E 2 ou 3 tratam com a maior cautela o assunto. Por isso que eles falam a palavra todo, eles explicam, eles dão indicações bibliográficas de outros vídeos, de filmes. Por quê? Porque é só quando a pessoa saca que é para aprofundar que ela vai atrás da informação. Se ela fica nas dicas e truques, né? Despindo todos os conceitos sobre vida, verdade e amor, estaremos em Deus, porque Deus é amor, o todo é amor. Então quando eu consigo perceber esse amor, deixar que esse amor flua de mim, praticá-lo, aí eu começo a entender o que é vida, o que é verdade e o que é amor.
Verdade é amor, vida é amor e amor é amor mesmo. Então tudo que a pessoa... até tem uma frase que eu ouvi numa palestra, né? Uma palestrante excelente dizendo assim, né? Por que a gente ama tão mal e porcamente? Ela diz que o ser humano normalmente ama mal e porcamente. Que ele ama os filhos dele, mas ele briga. Ele ama a mulher dele, mas ele... Né? A mulher também ama o marido, mas é um quebra-pau danado. Problema. Ele ama Deus, mas ele não ama o outro ser humano. Sendo que tudo é manifestação do todo. Por que a gente ama mal e porcamente? Primeiro, está metido num monte de crença limitante. Julga e critica um monte de... Não é que julga e critica, é que o camarada... A pessoa que pensa que não julga, ela está muito equivocada. Ela julga as situações. Ela fica com medo das situações. E não saca que precisa melhorar o pensar. Então a gente precisa se despir dos conceitos que a gente tem de vida, verdade e amor. Qual é o conceito de verdade que eu tenho? Porque verdade é entender o todo. Qual é o conceito de vida? As pessoas têm conceitos de vida, mas vive a morte, vive a falta, vive a carência o tempo todo e cada vez mais. E fala, ai meu Deus, ainda bem que fala, né? Quem sabe uma hora desconfie,